a palavra de Deus, né? Está escrito, né? Quem falou essas palavras foi o próprio Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Como está o nosso amor? Um motivo, assim, sabe, um momento especial, né? Que nós passamos, né? Pode dizer que passou já, né? Natal, hoje à noite, já está terminando, né? Mas nós sabemos que a comemoração aí no mundo afora, né, é grande nesta data, muito grande. A comemoração do Natal. Nós também, né, comemoramos também, é um dia muito especial, né? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, aqui a partir do versículo 18, né? Está falando sobre a história do nascimento de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, de acordo, né, com Isaías 7, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. E o profeta, né, profetizou bem muito antes, né, do nascimento de Jesus, né, ele falou que era o sinal que Deus daria para aquele povo credo, né, que até hoje nós temos que continuar existindo, né, e a Virgem ia conceber e dar à luz um filho, e o seu nome, né, seria chamado Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco. E nós sabemos exatamente a história de Jesus, como foi o seu nascimento, né? Mas é bem interessante que lá no livro de Lucas, né, Lucas aqui no capítulo 2, versículo 8 ao 20, nós temos ali o relato, né, daquele momento, né, que Jesus nasceu. Havia os pastores que estavam ali naquela região, né? Nós sabemos muito bem da história, né? Que a gente fala assim, mas por que você está falando isso? Nós já sabemos, né? Sim, nós sabemos. Por isso mesmo estamos aqui apenas meditando, né, nesta palavra, que é muito importante. E ali o anjo apareceu àqueles pastores, trazendo as boas novas de salvação. E aconteceu de acordo, né, com esse dia, foi de ontem para hoje. E ali os pastores ficaram com medo, na hora que eles viram aquele clarão, né, e eles se assustaram. Mas o anjo falou para eles, olha, não tem mais. Eis que eu vos trago boas novas de salvação. É que na cidade de Belém nasceu o Salvador. Cristo o Senhor, veio, né, Deus enviou para salvar o seu povo dos seus pecados. E ali, né, de repente, surgiu uma multidão de anjos, fala que é milícias, milhares e milhares, ninguém pode contar, de anjos no céu, louvando, né, glorificando o nome de Deus, pelo nascimento de Jesus. E aqueles pastores ficaram muito admirados, né? E aí, quando sumiu, né, aquela cena da vista deles, eles combinaram entre si, vamos agora mesmo ver o Salvador, né? Essa mensagem. E eles foram. E chegando lá, né, encontraram o menino, justamente como o anjo havia falado, volta em faixa, deitado sobre a manjedoura. Muitas pessoas têm comemorado, né, essa data especial, fazendo encenação, colocando ali o menininho, né, o bebezinho recém-nascido, Maria, José, né, é uma história muito linda, vale a pena, né, a gente realmente comemorar, recapitular, né, sempre. Não deveríamos sempre estar comemorando, não só o dia de Natal, né? Sempre.
Todos os dias nós devemos comemorar o nascimento de Jesus. Amém. Para muitas pessoas, né, nós podemos imaginar assim, o que significa o Natal para eles, realmente? Para nós sabemos o que o Natal significa. O Natal, ou seja, significa o nascimento do Salvador, mas também o amor de Deus. A essência do amor de Deus, que é o próprio Jesus. Amém, ó Deus. Amém. E ali, os pastores, né, quando eles viram Jesus, eles voltaram. Ali, bem aqui no versículo 20, né, fala a mensagem muito bonita, né, sobre os pastores. E voltando então os pastores, glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Olha só, isso aí, glorificando o nome de Deus, né? Maravilha. E aqui, né, no Mateus, né, voltando lá, Mateus, né, no capítulo 2, nós vemos ali a visita dos magos, né? Os magos foram, né, avisados. Quando eles viram aquela estrela, eles receberam o aviso de Deus. E eles conheciam, né? Esse negócio dos sinais, dos astros. E eles, quando eles viram a estrela, eles sabiam que ali era o Salvador do mundo que havia nascido, né? O rei dos judeus. E alguns dias depois, né, e quando os pastores chegaram para ver Jesus, ele não estava mais na manjedoura, né? Achei tão bonito naquele dia que a irmã estava falando. Eu fiquei tão feliz, porque muitas pessoas não sabem, né, dessa verdade, né? Muitos comemoram aquela visita dos magos, né, como se Jesus ainda estivesse na manjedoura. E ele já estava em uma casa com seus pais, né, Maria e José. Muito bonita a história. Então, nós vemos, né, que Jesus, ele passou por um momento muito difícil. Na hora do nascimento dele, né, podemos dizer, poucos dias depois, quando os magos chegaram para visitar ele, deram aqueles presentes. Ali o anjo de Deus já apareceu para eles, falando para eles não voltar lá onde o rei, né? Porque o rei ia matar o bebê. Ia tentar matar, né? Como realmente ele tentou. O anjo de Deus também avisou para José que era para ele sair de lá. Né? E olha só o que aconteceu com Jesus. Um bebezinho ainda tão indefeso, né? Perseguido. E ali nós vemos a história, né, que fica ali no versículo 13, né? Do 13 ao 15, nós vimos que eles tiveram que fugir para Jesus não morrer. Só que no lugar de Jesus morreram muitas crianças. Então nós vemos, né, que o Salvador do mundo, né, a partir do seu nascimento, e nós sabemos, na verdade, desde o começo do mundo, né, todos que morreram, que foram salvos por Jesus. Então, Jesus, né, ele era um bebê, mas ele era também Deus. Eu imagino que como Deus, ele estava vendo, né, o sofrimento daquelas mães, daquelas crianças sendo mortas, para ele poder viver, né, até chegar à idade, né, dele poder morrer no nosso lugar, como de fato aconteceu. A matança dos inocentes foi um ato muito injusto. E nós vemos que até hoje, né,
tem acontecido muitas coisas terríveis que a gente não entende por que as pessoas estão fazendo isso. Como que multidões de pessoas todos os anos comemoram essa data do Natal como sendo um dia especial, trocam presente uns aos outros, aquele momento ali está todo mundo naquele maior amor. Só que logo depois, às vezes até no mesmo dia, nós vemos casos de pessoas matando uns aos outros, os próprios que abraçaram, que trocaram presentes, estão demonstrando agora que nós existe amor. Então, a essência do Natal para nós é o amor de Deus. Amém. Que todas as pessoas na face da terra possam compreender o que é realmente o Natal. Ou seja, o nascimento de Jesus, fizeram dessa data, dessa comemoração do dia 25, né? Porque eles escolheram essa data, não sabemos, né? Mas que, por um lado, foi bom, porque muitas pessoas, às vezes, sentem pelo menos um pouquinho, de remorso, que seja naquela data. E é necessário que pudesse, todo mundo pensar igual nós, a gente, que serve a Deus. Que o nascimento de Jesus precisa ser comemorado todos os dias. A presença dele, criança, o adulto, ressuscitado, como de fato ressuscitou, está no céu, todos os dias. Amém. Amando a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos. Porque, irmãos, assim, sabe, eu fico pensando assim, como seria bom se todas as pessoas amassem a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes nós deixamos de demonstrar esse amor para alguma pessoa? Às vezes, no momento daquela dificuldade da vida, nós demonstramos que nem amamos as pessoas. Onde está realmente o amor? Ou seja, onde Jesus está na nossa vida? Será ser só lá naquela manjedoura? Comemorado no dia de Natal? Não, Jesus ele tem que estar no nosso coração todos os dias. Amém. Amém, Jesus. Jesus, o irmão Oséias comentou aqui, no sábado, na pregação, que Jesus foi perseguido, Jesus foi rejeitado. E muitas pessoas têm sofrido também, rejeição. E às vezes, muitas pessoas pensam assim, não, eu estou rejeitado por amor a Jesus, mas eu amo o próximo, eu faço isso, faço aquilo, e fica se justificando. Porém, na verdade, às vezes não condiz com aquilo que ele realmente vive. Eu mesmo, eu já fui uma pessoa que eu falei muito, porque eu estou sofrendo, sem pensar no sofrimento que Jesus passou, que foi muito maior. Que Deus venha nos ajudar a compreender, porque Jesus, ele sofreu em nosso lugar. Ele padeceu, ele foi rejeitado. Lá em Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 53, versículo 3, que fala que ele foi rejeitado, foi desprezado. E quantos de nós, às vezes, fazemos isso com as pessoas? Jesus, e aqui, no livro de Mateus, nós podemos ver, irmãos, que Mateus,
quando Jesus fala, né, que todas as vezes que nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa com uma pessoa, nós estamos fazendo com ele mesmo. Se nós estivermos, por exemplo, praticando o bem ou o mal, nós estamos fazendo com o próprio Jesus. É Mateus 25, versículo 31 ao 40. Jesus fala profundamente, né? Quando a pessoa faz alguma coisa com alguém, muitas das vezes pessoas que falam, mas aquela pessoa, eu fiz assim, assim com ele, mas ele não é servo de Deus, ele não é dos nossos, né? Então não tem problema não, tem sim. Quando Jesus fala, eu estava preso e tu não foste me ver, ele está falando com quem? Outro dia desse eu falei com uma pessoa que estava criticando tanto de uma pessoa porque foi presa. E aí eu respondi para ela, olha, eu não sei porque vocês são tão contra uma pessoa só porque passou pela prisão, porque Jesus também foi preso. E outra, na hora da morte dele, ele salvou o ladrão. Então, por que essa intriga toda? A pessoa pode se converter, se arrepender dos seus pecados, né? E ser salvo. Você quer ler, irmão, aí? Mateus 25. Versículo 31 ao 46. Tá, vou ler. Mateus 25. 41, né? 31 ao 46. Tá falando assim, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com que sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te formos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei também dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Amém. Esta é a realidade, né, irmãos? Porque fazer acepção de pessoas não importa. Eu não gosto, nem mexo com esse negócio de política não, sabe? Mas eu não aceito muitos tipos de coisa que eu vejo que está errado, porque eu acredito que da mesma forma Jesus, né, Deus, que é o próprio Jesus, né,
ele age hoje. Não faz acepção de pessoas. Eu não concordo com isso. Por que Deus não faz acepção de pessoas? Porque Jesus, ele veio, foi para salvar os perdidos, foi para salvar os pecadores. Nós, como servos de Deus, nós temos que demonstrar amor. Nós temos que fazer de tudo por aquelas pessoas, para elas se converterem, vir para Jesus, servir a Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Pai. Irmãos, eu peço, sabe, sempre ao Senhor, me dê saúde, né, e me ajude para que eu possa, né, pregar a palavra de Deus, poder ajudar muitas pessoas, né, principalmente, né, porque não são só o povo lá do mundo que precisa de ter um conhecimento, né, do amor de Deus, como os próprios também que estão dentro da igreja, precisa saber o quanto o amor de Deus é profundo. Deus, Jesus, quando esteve na terra, foi que ele me chamou para ir. Olha, Zaqueu, né? Estava lá em cima de uma árvore, esperando Jesus passar. Ele queria conhecer Jesus. Quem era Zaqueu? Um ladrão. Mas ele foi ver Jesus. Foi ao ponto. E ali, imagine se Jesus agisse como muitos por ele ter agido. Não queria nem que Zaqueu visse ele. Sabia que Zaqueu estava lá em cima da árvore, mas ele podia ter saído por outro lugar e não passar por ali para não ver Zaqueu. Então, essa é a minha forma de pensar, eu acredito que é conforme a vontade de Deus. Amém. Sem acepção de pessoas, não importa como for, nós temos que fazer de tudo para que aquela pessoa se converta a Deus, como Jesus fez com Zaqueu e muitos outros, né? E